Muita gente acha que investir em fundos imobiliários, os FIs, é um bicho de sete cabeças, né? Mas a ideia aqui hoje é justamente o contrário. A gente vai montar um guia bem prático para criar uma carteira e, mais importante, para desviar daquele erro clássico que quase todo iniciante comete. E o legal é que o objetivo é que qualquer pessoa possa começar, mesmo que seja com apenas R$ 1.000. Então vamos começar direto pelo ponto mais crítico. Qual é o erro número 1, aquele que pode custar bem caro para quem está começando nos FIIs? É uma armadilha que, no início, parece, na verdade, a melhor oportunidade do mundo. Para entender esse erro, primeiro a gente precisa falar do tal do dividend yield. O pessoal do mercado adora essa métrica, né? Falar de renda passiva, aquele dinheirinho caindo na conta todo mês. A analogia da galinha e do ovo é perfeita. O dividend yield basicamente mostra quantos ovos, ou seja, dividendos, a sua galinha, que é o seu investimento, vai te dar ao longo do ano. Simples, né? Parece simples. E é exatamente aqui que mora o perigo. O maior erro é focar só no dividend yield. É aquela coisa, né? A gente vê aquele número alto, se empolga e simplesmente esquece de olhar todo o resto. Um rendimento muito alto não conta a história toda e muitas vezes pode ser um grande sinal de alerta. E esse número aqui na tela ilustra o risco de uma forma bem brutal. Essa foi a queda do fundo Torge 11. Ele já chegou a ter um dividend yield altíssimo, que atraiu, claro, um monte de investidores. E o resultado? As cotas simplesmente despencaram por causa de problemas muito sérios na carteira do fundo. É um lembrete bem doloroso de que não existe almoço grátis no mercado financeiro. Tá, então qual é a saída? Bom, a resposta pode até parecer clichê, mas é a mais pura verdade e a mais eficaz. Diversificação. A segurança não está em achar a galinha dos ovos de ouro, mas sim em ter várias galinhas diferentes, cada uma com suas características. E para diversificar, a gente precisa conhecer as peças do jogo, certo? Existem os fundos de papel que investem em títulos de dívida do setor imobiliário, tem os de shopping que ganham com o nosso consumo do dia a dia, os de logística, que são essenciais para o e-commerce, os de lajes corporativas, que são os prédios de escritórios, os de renda urbana, tipo supermercados, farmácias, e até os FOFs, que são fundos que investem em outros fundos. Certo. Agora vamos para a parte que todo mundo gosta. A prática. Como é que a gente pega essa teoria toda e transforma numa carteira de verdade? Vamos usar um exemplo com R$ 1.000 para mostrar que dá para começar sim. E aqui está uma sugestão de como essa grana pode ser distribuída. Para quem está começando, uma carteira diversificada poderia ter uma base um pouco maior em fundos de papel, que costumam ter uma certa estabilidade. O resto do dinheiro fica distribuído entre os outros setores, para a gente poder aproveitar diferentes momentos da economia. E olha só como isso ficaria na prática com os R$ 1.000. Com R$ 270, daria para comprar umas cotas de um fundo de CRI, como o KNCR11. Com 170, talvez uma cota de um fundo de shopping, tipo o XPML11, e por aí vai. É claro que no comecinho, com pouco dinheiro, as porcentagens não vão bater perfeitamente, mas a ideia é ir ajustando isso com o tempo, a cada novo aporte. Agora, um ponto super importante, essencial na verdade. Os nomes dos fundos que apareceram aqui são só exemplos, ok? É só para ilustrar, para quem está começando, se familiarizar com o mercado. Isso não é de jeito nenhum uma recomendação de compra. A lição mais valiosa de todas é aprender a fazer a própria análise. Então, como é que se faz essa tal análise? Para não depender da dica de ninguém, é preciso ter as ferramentas certas. Vamos ver agora os 6 indicadores que são essenciais para avaliar a saúde e o valor de qualquer fundo imobiliário. Anota aí os 6 pontos. Primeiro, o dividend yield, que a gente já conhece. Segundo, vacância e inadimplência, ou seja, quantos imóveis estão vazios. Terceiro, a concentração. O fundo depende de poucos inquilinos ou imóveis. Quarto, a taxa de administração, claro. Quinto, a qualidade dos imóveis em si. E, por último, sexto, a relação preço sobre valor patrimonial, o famoso P sobre VP. Ele ajuda a ter uma ideia se o fundo está barato ou caro na bolsa. Vamos ver como tudo isso funciona na prática, então. A gente vai usar o XP Malls, um fundo de shoppings bem conhecido, para aplicar esses 6 passos e deixar os conceitos bem mais concretos. Começando pelo P sobre VP. O valor patrimonial por cota, que é, de forma bem simples, o valor de livro do fundo, era de R$ 119,16.
Na mesma época, o mercado estava negociando a cota por R$ 103,74. Isso já acende um alerta. O fundo estava sendo negociado com um desconto, e isso pode ser uma oportunidade. E o dividend yield estava em 10,51%. Um número bem interessante, viu? Especialmente para o setor de shoppings. Isso mostra que, mesmo com aquele desconto que a gente viu, o fundo continuava pagando bons dividendos. Agora, a vacância. Apenas 4,1% dos espaços dos shoppings do fundo estavam vagos. Esse é um número baixo, o que é um ótimo sinal. Indica que os imóveis têm uma alta demanda e que o fluxo de receita é saudável e constante. E os outros pontos da nossa lista? Bom, o fundo é bem diversificado geograficamente, com shoppings em locais super estratégicos. A taxa de administração é justa, competitiva e, talvez o mais importante, a qualidade dos imóveis é alta, o que atrai bons lojistas e, claro, muitos consumidores. E esse pensamento aqui resume bem a mentalidade de quem investe para longo prazo. Quando se aprende a analisar, fica claro que o mercado nem sempre é racional. Às vezes, por puro medo ou pessimismo, ele coloca preços baixos em ativos de altíssima qualidade. É exatamente aí que surgem as grandes oportunidades. Então, a pergunta final não é qual fundo eu devo comprar, mas sim como encontrar as próximas boas oportunidades. Com essas ferramentas de análise na mão e uma estratégia de diversificação, a capacidade de identificar bons investimentos e construir uma carteira sólida, bom, isso está ao alcance de todo mundo. A jornada de aprendizado, essa sim, continua.